Oi gente, estou aqui para mais um vídeo, espero que todos vocês estejam bem. Este vídeo é um vídeo para a gente pensar mais um pouquinho, refletir mais um pouco sobre essa realidade que nós vivemos, mas as formas e os meios aos quais nós percebemos essa realidade. Então eu vou falar um pouquinho sobre visão e tentar explorar, entender um pouco melhor o que é essa visão. E a gente sabe que aqui nessa realidade nós estamos, de uma certa forma, temos uma certa limitação. E entender o que é essa limitação, porque é uma coisa interessante da gente pensar. Quando a gente se concentra na nossa visão, a gente acha assim perfeita, né? E fica imaginando o que falta nessa visão. Ela já é perfeita. Então a gente tem uma limitação de não conseguir ir além, digamos, do que nós somos, dos meios aos quais nós temos, né? E se você veio de uma realidade que extrapola esses limites, né? E de repente a gente tem essa coisa da amnésia encarnatória, de não se lembrar. Então você se adequa a esses novos padrões reduzidos, né? Aos meios de percepção que nós temos aqui, que são os nossos sentidos. E para nós isso basta, para nós isso é o máximo, porque eles nos suprem dentro dessa realidade que a gente vive. Então fica talvez difícil você tentar ir além disso, né? Então eu estou tentando discernir, né? Decifrar como que é isso, como que seria, né? E o que acontece nesse processo para ter reduzido essa visão, né? Esses meios de percepção para ser o que são hoje, e que a nós nos basta, né? De uma certa forma nós achamos que a visão sim é isso e não vai além disso, né? E além disso, assim, o que é essa visão, né? O que é que existe nessa outra forma ao qual nós somos, né? Que aqui se converteu em visão, né? Então o tema deste vídeo, né, colocar ali é visão, e discernir também sobre contemplação, expansão e claramente. Eu anotei ali claramente, então talvez falar um pouquinho sobre isso também. Então vamos lá, né? Assim, sendo bem rápido e direto, a visão, uma visão expandida, eu vou tentar falar um pouquinho mais depois, mas assim, digamos que você tenha algo que a gente poderia chamar de visão, quando você tem uma existência não corpórea, né? E essa existência corpórea, o que é? Você está dentro de um corpo, né? De certa forma preso dentro de um corpo. E uma vez preso dentro do corpo, o que você tem é apenas escuridão. Você não vê nada, né? Não tem a visão. E aí se nota, digamos, né? Só estou fazendo um paralelo, algo para tentar explicar o que seria esses métodos. Se nota que o indivíduo dentro do corpo, aí você vai, no caso, você vai ter uma palavra nova, né? Ele caminha cegamente. Ele não vê, por exemplo, ele caminha e tromba nas coisas, né? Então, digamos que uma inteligência que observa esse fenômeno de fora, observa que esse indivíduo, ele não percebe então as coisas, né? Ele, além de estar preso, ele não percebe. Então, digamos, pela primeira vez você tem essa percepção. Então tem que se dar algo, né, para que esse ente perceba as coisas sem precisar estar se aproximando e tocando, né, no toque. Então que ele possa perceber antes e evitar o choque. Só que ele está preso ali dentro. Então aquela visão que ele tem, a real visão, ele tá presa, está contida ali dentro dele, né? Então aí você coloca então esses meios, né, que é todo um aparato de físico, né, que a gente tem o olho, né, as lentes, etc., o cabo óptico, né, e toda aquela que traduz, manda o que chega de impulsos, manda para o cérebro, que traduz como visão, né, que o que está contido dentro de nós consiga captar esses impulsos vindo do exterior, né? Então é como se abrisse uma janela naquele boneco onde que foi preso a alma, né? Prendeu nos prendes aqui dentro. Então abre aqui uma janela para que a gente possa ver. Então essa visão, como eu falei agora, a forma de janela, é como se fosse realmente a gente vendo, né, as coisas por uma janela,
né? Então o paralelo que eu traço é esse. Isso aqui é apenas algo que te prende dentro de algo e abre um buraco para que você possa ver para fora, né? Então qual que seria a visão real? A visão real de um ser não corpóreo, uma existência não corpórea. Não corpóreo, sem corpo, né? Não tem corpo, você está em toda parte. Então o que se manifestaria como visão? O que talvez nem seria chamado visão. Aqui na encarnação, no boneco, né, no indivíduo, você denomina as coisas. Então aquela coisa que, por exemplo, você está nas coisas, né? Você está onde você direciona. Aqui a gente direciona a visão, né? A gente aponta a janela para os lugares, a gente vê e bom, a gente vê as imagens, né? No estado não corpóreo, digamos, onde você colocou essa visão, você está lá, né? E assim, né, meio hipotético, meio assim, só para a gente ter uma ideia, é como se tivessem 1000 olhos, né? Assim, não é exatamente, né? Vamos supor, você vê o objeto que você mirou, né? Você está olhando. No estado não corpóreo, você vê esse objeto por todos os lados, né? 1000 olhos é uma visão bem simplista, mas na verdade você adentra esse objeto, né? Como se você fosse, digamos, uma massa, né? Uma massa etérea que você envolve e adentra esse objeto. Então você o percebe, você está nele, né? Então essa é como já dar um corpo a essa existência não corpórea, porque é aquela coisa que eu falo, nós temos corpos sutis, né, em uma sucessão que vai ao infinito. Então um desses corpos a gente pode falar que não é corpo, né, mas é. Só que nessa linguagem que a gente usa, tem que colocar dessa forma. Então essa massa, digamos, né, é que aqui se expande e se mescla com outras, né, que são outros indivíduos também. Então assim, é a forma que você vive como um coletivo. Você compartilha os pensamentos, compartilha os ideais, né? Então você vai, digamos, se individualizando até tá ali numa matéria bem separada e com a ilusão de separação das outras matérias, dos outros seres, né? Então aí a gente vai ter a coisa da visão. Vou voltar à coisa da visão, né? Nesse estado, com esse corpo que a gente pode considerar uma forma de vida não corpórea, que você não vê, você apenas sabe que você existe, né? Então quando você vê algo, você vai lá e não se torna parte, mas a forma de falar é essa: você se torna parte daquilo, né? Você percebe as emoções, percebe tudo que aquilo é. Você vê por todos os ângulos, né? Então, digamos, nós um dia, né, nós somos esse estado, porque nós temos uma mínima percepção, porque você tem esse corpo, possuímos, né? É nosso multidimensional. Então nós sentimos a outra pessoa ainda, né? Só que a gente deu uma forma de isolar isso para ter essa vida, né, do indivíduo ser um só, né? Nós conseguimos chegar a isso, né? Então vamos supor, né, claramente que esse serzinho já desenvolveu a visão logo de começo, mas eu estou tentando colocar como se fosse agora, para a gente entender como que é esse mecanismo. Então vamos supor, então se coloca esse ser incorpóreo, coloca ele dentro do corpo, prende ele dentro do corpo. Então a princípio esse corpo é como um robô, né, como a gente vê aqui na Matrix, as pessoas são programadas. Então tá ali o indivíduo, só que o indivíduo ele é cego, ele não vê, ele já não percebe. Você olha assim da forma não corpórea e a princípio não entende aquilo, né? Mas aí você passa a entender, sim, ele está preso dentro de algo, então, né? Aí começa a fazer sentido. Então precisa desenvolver meios, ou aquele meio que você já tem dentro de você começa a desabrochar e desabrocha como visão. Então a gente tem a visão e tem os demais sentidos, né? Então é dessa forma que a gente estamos limitados nessa visão. Por mais perfeito que pareça, né, a visão, a audição, você ouve sons, nossa, você vê tudo, né? Isso aqui ainda é uma limitação incrível, né? Então
aí eu vou entrar na questão da expansão. Antes da contemplação que eu falei, né? A contemplação é quando o indivíduo, você vê algo, né? Você está vendo. Quando você contempla, né? Contemplar uma imagem na natureza, contemplar uma ave, você silencia toda essa máquina de ego, né? E silenciando, o que acontece? É a meditação. Você se interioriza, né? Você vai até e como esses corpos mais densos, eles, digamos, gritam mais alto, né? Precisa silenciar tudo isso para que se possa ouvir o seu interior, e esse interior ele está ligado ao que você vê, né? Quando você vê algo e admira, já é um sinal disso, né? Aí se você para contemplar, né? Explorar um pouquinho mais esse sentimento de admiração, então é você, esse corpo que envolve, né? que tem aqueles 1000 olhos mais, né? Multidimensionais, que está dentro e fora, que sente e percebe, né? A outra criatura, o outro ser, a outra coisa, o que seja, né? Que assim, eu que vem em mente assim, aquelas pessoas que admiram quadros, né? Mas que é atemporal também, que não vê só em todos, mas é atemporal. Ele vai até o artista que pintou aquilo, né? O que sentia o artista, o sentimento que ele imprimiu naquilo, né? Porque eu acho muito vazio você ver uma pintura e ficar ali, né? Mas tem pessoas que vai por esse caminho. Eu prefiro ver algo natural do que ver algo pintado, né? Então, ok, né? Então essa seria uma visão real que tem a ver com a expansão, né? Essa forma de expansão. Que importância tem isso? É você saber como você opera, para onde você vai expandir, o que você está sentindo, né? De repente a pessoa tem algo, mas o que é isso, né? Que coisa estranha, mas então, né? É uma forma que eu procuro estar explicando, e os meios é a observação, né? A observação e, claro, aplicando a lógica, e tentando explicar aquilo que as pessoas falam, que nós estamos limitados, né? E se você falar isso para quem está no ego, para quem não tem conhecimento, falar como, né? Não, aqui é perfeito, vejo perfeito, né? E você não tem como entender que quando uma pessoa falar, eu vejo mais que você, fisicamente, né? Porque isso de ver e adentrar também é fisicamente, né? Então, ok. Agora, só para dar um boninhos aí, né? Eu falei claramente. Talvez eu use, que faz um tempinho que eu fiz essas anotações, estão enrolando para fazer esse vídeo, né? Aqueles temas que falar, por que colocar esse tema? Talvez ninguém entenda ou vai entender. Aí a gente faz aquelas reflexões, e aí eu lembro, né? Já faz uns anos, acho que comecei a fazer alguns vídeos, também colocar essa questão no vídeo. E aí surgiu um comentário lá, falou, não deixa de fazer os vídeos só porque você acha que as pessoas não vão entender, né? Eu acho que é certo, mesmo que talvez seja, não sei, né? Pode ser muito avançado para a maioria das pessoas, mas eu acho que está de forma simples, está bem explicado, né? A dificuldade é porque a gente não vê isso no nosso cotidiano, né? Se fala muito pouco disso, né? Mas eu acho que é claro, é óbvio, né? E quando alguém consegue perceber isso, eu acho que é um incremento muito forte assim para a pessoa e para a contribuição para a dissolução da Matrix, né? As pessoas começam a perceber a realidade, né? Então, não que eu deseje ter aquela visão que veja tudo, porque eu já tenho, eu já possuo, né? O meu desejo de alma, de ser, ao meu entendimento, era estar aqui, como eu estou nesse momento, né? Fazendo o que estiver fazendo, né? Esse é o projeto, esse é o trabalho, né? Porque os motivos talvez ignorem, mas a gente já tem uma aceitação disso, né? Cedo ou tarde eu volto àquela visão, e aquilo para mim vai ser tão corriqueiro como é a minha visão física aqui, né? Então eu posso ter prazer em contemplar dessa forma ou da outra, isso tanto faz, né? A gente não pode ter aquela coisa da criança, né? Que quer o doce, quer o pirulito, quer o parquinho, quer agora, né? A gente tem que deixar isso para trás, né? E viver no agora, né? A gente começa a perceber muita coisa. Então eu percebi isso, né? Fala, né? Não tem porquê. Às vezes você faz uma ligação que é desses corpos bem sutis, né? Com esse corpo mais denso, e consegue fazer fortalecer esse link de ligação. E talvez seja esse o motivo, e talvez seja essa a importância. Então eu falei, então vou fazer esse vídeo, né? Por mais que fique talvez estranho, difícil de compreender, né? Eu faço esse esforcinho para tentar
ser o mais entendível possível. Então, claramente, né? Então, voltando lá para a visão. A visão é mente, né? A mente eu estou falando de um corpo bem mais sutil. A visão aqui eu estou falando de um corpo bem físico, né? Nosso já físico bem denso. Então, eu traço esse paralelo, né? Com as coisas que a gente vê e com as coisas que a gente mentaliza. A visão, então, eu tenho esse recurso. Uma vez que eu estou preso aqui dentro da matéria, eu estou com meus olhos abertos, eu vejo tudo, fecho o olho, eu tenho a ilusão de não ver nada, né? Então a gente consegue fazer isso. Talvez uma forma não corpórea, a gente tem essa dificuldade, né, de nos separar dos outros, de nos individualizar, né? Porque eu acho que assim, eu não vejo a individualização jamais pode ser algo negativo. Está no todo, faz parte do todo, né? Embora você não seja um indivíduo, a gente apenas tem a ilusão de um indivíduo, porque nós somos, né, um todo, né? É algo interessante, isso é algo que talvez hoje ainda nos falta, né, entendimento para saber os porquês, mas não é algo negativo, né? O negativo que se faz, né, que se comete aí na Matrix, essas coisas, né, a ilusão, que vem a ilusão, né? Mas num contexto geral não é, né? Tudo tem o seu curso. Então, assim, uma vez nessa forma de vida, eu consigo fazer isso. Eu estou vendo tudo, fechei e não vejo nada. Agora, se eu estou na forma de vida, digamos, não corpórea, eu não tenho como não fechar o olho e não ver nada, porque eu estou o tempo todo ligado e conectado, né? Mas não que isso seja ruim, né? Porque você vive uma harmonia, uma paz. Você não vive o caos que a gente acaba fazendo aqui, criando aqui, né? Então é um estado até desejável. Há muitas almas, que as pessoas que às vezes têm EQM se fundem com o todo, né? Tem contato com seres e quer ficar lá, né? É aquela coisa da criancinha, me dá o doce agora, eu quero, né? Calma, não é bem assim, né? Então, ok, né? A gente não, então assim, é um estado bom, é um estado desejável, né? Que queremos estar, mas também queremos experimentar, né? Ver até onde nós podemos ir, né? E nós somos infinitos, né? E estamos explorando essa forma no agora. Essa é uma forma de estar explorando. Então nós estamos aí, digamos, de certa forma, pioneiros, né? Não que não tenham formas de vida muito mais avançadas, mas assim, formas densas, e enfrentando tudo que se enfrenta aqui, né? É algo assim bastante, né, para aventureiros mesmo. Então vamos lá, na visão, para tentar claramente. Então, ok, voltando à visão. Então, na minha visão, como eu já falei em vídeos anteriores, eu estou vendo tudo aqui, eu fecho os olhos, né, não vejo nada. Então, digamos que facilmente eu silencio, né, aquele monte de informação que me vem através da visão, né. A mente, como também são esses corpos, né, sutis, também tem essa conexão toda, não é tão fácil assim, né. Não basta eu fechar os olhos e a mente cala. A mente, ela continua essa ligação, né? Como você está o tempo todo conectado à rede, né, à internet, então você está trocando aquelas informações estão vibrando, então é muito mais difícil você parar, né, esse fluxo de informações, né? Então, geralmente quando a gente silencia a visão física, os sentimentos, os movimentos físicos, aí a concentração vai mais na mente, né? Então, antes de calar, ela expande mais ainda, né? Então, da mesma forma que eu fechando meus olhos, o mundo não desaparece, eu tentando silenciar a minha mente, as coisas não desaparecem, estão lá, né? Então, digamos que eu teria que criar um meio para fechar a pálpebra e dar uma silenciada, silenciar um pouco, né, essa mente. A gente usa técnicas para enganar a mente. Por exemplo, a mente, ela não para, né? A gente está sempre pensando em algo. Eu, né, refletindo sobre isso, eu acho que isso é um defeito, é algum problema que a gente tem aqui para resolver, né? Creio que são problemas também criados ou fortalecidos artificialmente pelos meios de controle, né? Meios de controle mental que aí tem, né? Para que sempre ou fazem algo, né, para que a nossa mente esteja sempre acelerada. Geralmente eles querem que nós foquemos no negativo. Então geralmente o que vem é a preocupação, né? Preocupação, coisas erradas que você fez, de repente fica pensando naquilo, ou coisas que fizeram com vocês, traumas ou preocupações com o futuro, né? Eles tentam colocar a gente nesse nível de vibração, e uma vez que você fica nesse nível de vibração, na mente só vai vir esse tipo de coisa, né? Você mudando essa faixa,
né? Mudou, legal. Aí você vai tomar contato com coisas mais elevadas, né? Sentimentos, pensamentos, ideias. Só que é a mesma coisa, não cala, né? Como assim, creio eu, o fluxo de informação é ainda muito maior. Então vem muito mais coisa, então é muito mais difícil você calar a mente, né? Porque a coisa que vem é muito mais coisas, né? Então assim, geralmente eu penso em algo, é como se já estivesse vendo a resposta, né? Só que é difícil você vir e colocar isso de forma linear, né? Então assim, o fluxo é muito maior, é muito mais difícil calar essa mente. Aí eu falo, qual é o problema? O que passa, né? Que passa? E aí nessas reflexões, né? Eu tento colocar aqui no vídeo. Vamos lá. Bom, como eu falei, né? Aquela coisa de ter expansão está conectada a tudo. A gente tem que ter esse mecanismo de conseguir parar. A gente conseguiu encontrar fórmulas, né? De enganar a mente, né? São técnicas para silenciar, técnicas para meditar. A melhor delas é observar a respiração. Por quê? A mente ela tá perdida na internet, né? Tá em todos os sites, tudo que tem, tá lá. Aí quando você foca na respiração, você pega ela e vem no único ponto, né? Tá concentrado no único ponto e mantém ela ali, né? Então você pode observar que às vezes você consegue manter a atenção na respiração. Aí você faz o que? Relaxa. Relaxando é como se os níveis de atenção baixassem. Baixou a atenção, você perdeu a atenção naquele único foco que você colocou. E a mente ela faz o que? Ela volta para aquele caos, né? Então quando você menos percebe, você voltou para pensar naquele monte de coisa que você já estava pensando, né? Isso acontece muito, né? Se você elevou o seu nível para pensar em coisas legais, né? Aí você se perde, né? Que a criança fica maravilhada com as coisas que você está percebendo, né? Então você se deixa aí, né? Então às vezes, como você já silenciou ainda mais durante a meditação, você atinge níveis mais profundos, então as coisas vêm mais interessantes ainda, né? Então isso é curioso, né? É difícil, então é por isso que é cada vez mais difícil calar. Então a gente tem que ter aquela coisa da disciplina, né? Foco, né? A gente tem meios aqui de ludibriar essa mente também, essa mente inquieta, né? Que, por exemplo, por que a gente gosta de ouvir música? Por que a gente gosta de assistir TV, né? Ver as distrações, né? Porque elas calam essa mente. A mente ela tá ali, pensando um monte de coisa. Então é uma forma de focar ela numa coisa só, né? Então a música, você foca na música, né? Então as pessoas muitas usam música para meditar, né? Sons. As pessoas se perdem muito na TV. Por quê? Até aquela mente olhou na TV, né? Cai em estado lá, o estado delta, alfa, blá blá blá, cai, né? Então ela fica totalmente sendo hipnotizada por aquilo. Ou seja, para ela é um prazer, é um êxtase, né? E fica ali a mente entregue para aquilo. Claramente é altamente negativo isso daí, né? Não é recomendável. Mas a gente vai assistir um filme, né? Assim, a gente tem aqueles momentos de vamos supor, eu tô na Matrix, né? Eu poderia estar fazendo muita coisa, né? Espiritual, tal, explorando planetas, mas eu tô aqui, não tem nada a fazer, vou ver um filminho. É legal, é bacana, vale a pena, né? E tem muitos filmes que a gente sabe que dá muitas dicas. Eu assisti recentemente a trilogia Matrix, né? Eu voltei a assistir e vi que tinha muita coisa que eu não tinha percebido, porque os outros dois filmes eu assisti legendado. E legendado você fica lendo, você não vê, né? Você lê, você tá lendo, você não tá assistindo, na verdade, né? Você vê pouco do filme. E você entende muito mais quando você vê algo na sua língua, né? Claro, é preferível você ver algo na sua língua. Então, claramente eu tenho a opção de eu prefiro ver filmes dublados. Eu acho que falei legendado, é dublado. Então, assim, depois talvez fale um pouquinho mais, né? Então, assim, as pessoas já estão dando muitas dicas nos filmes, na arte, né? Usando a arte para a verdadeira função da arte, que é elevar a pessoa, ajudar, dar algo real para ela, né? Dar a verdade para ela. Então eles tentam filtrar na arte, né? E passar algumas sugestões, dicas e mostrar para a pessoa a realidade dela que ela está vivendo. Ok, então essas são meios que a gente tem para ludibriar a mente. Então por isso muitas pessoas vão começar a ver a TV e dar sono, né? Porque ela reduz aquela atividade. Por exemplo, eu quero parar e dormir. Eu tenho que fazer o quê? Eu não vou conseguir dormir se eu estiver correndo, né? Eu tenho que parar o corpo físico, ok, eu boto ele em estado para ir dormir, botei o corpo físico para dormir. Como bota a mente? Porque a mente ela continua correndo, né? Aí você olha um filme e aí a mente caiu a energia dela, né? Aí baixou, dormiu, né? Depende do tanto de cansaço que aquela pessoa tenha. Quanto mais cansado, antes ela vai dormir. Se ela não está cansada,
aí ela não vai dormir. Ela vai silenciar a mente, vai continuar naquele estado, né, absorvendo aquelas informações do que ela está vendo. Então, seja um livro que esteja lendo, que o livro também, porque você é uma forma, digamos, de meditação, né, você começa a absorver melhor aquelas informações. Se você está com muito sono, está lendo o livro e se esforçando, né, aí o seu nível de atenção está menos, então a mente ela vai devagar mais, né, você está lendo, de repente você já está pensando em outras coisas. Agora, se você está descansado, está estudando, você presta muito mais atenção. Então, uma coisa que eu fazia quando eu era criança para estudar, eu não estudava, só que de manhã cedo, meia hora antes, eu ia e estudava para a prova. Então, você já acordava, né, ia lá e lia, aí conseguia decorar bem e então fazia a prova e tinha um certo êxito, né? Por quê? Estava descansado, né, então a mente conseguia se distrair menos com as outras coisas. Então, você focava mais naquilo. Então, essas são formas e técnicas. Daí a gente tira as técnicas para meditação, para calar a mente, né? Para que a mente está correndo, você para, né? Aí, por exemplo, contar a respiração, né? Tô respirando 1, 2, você tem um foco maior. Só que aí é aquela coisa, quanto mais você medita, aquele nível de atividade ele vai caindo, você relaxa, e a mente tende a fugir, né? Se antes da fuga você conseguir dormir, melhor. Porque qual que é os sinais, vamos supor, para quem quer dormir, por exemplo, né? Antes de você começar a pensar em coisas cotidianas da vida, coisa que você está fazendo, você vai pensar em outras coisas, vai vir outro tipo de coisa na mente, que significa que você já não está detendo aquele controle, né? Que ela já está indo para outros campos, né? Aí começa a vir os devaneios, então é um sinal que já tem o cansaço e a mente já está indo, né, pro sono, né? Então ali para dormir 2 palitos, né? Então tem essas formas, né? Então, como calar essa mente, né? O que fazer para calar essa mente? Bom, eu acho que essa é uma grande questão, né? Mesmo as pessoas que meditam muito, né? Então elas conseguem um alto grau de disciplina, porque a mente ela continua inserida em tudo isso, né? Por exemplo, você vai para um campo, por mais silencioso que esteja, a imagem ainda está lá. Então você está naquilo, né? Então não é calar a mente, você não cala a mente apagando todo o cenário, mas sim se harmonizando, digamos, com esse cenário, né? E se esse cenário está gritando, né? Então talvez essa dificuldade de calar a mente não seja algo de um indivíduo, é algo do meio, né? Porque aqui a gente está no meio que grita, o meio que é caótico, né? Então muitas pessoas que têm experiências que a gente lê, né, conseguem esse calar a mente quando elas saem. Tem experiências que saem da Terra, né, você fora do corpo, sai e vai para um lugar onde não tem ninguém, né? Por isso que quando a gente vai para um campo, né, um lugar isolado onde tem menos pessoas, lá tem menos barulho mental, né? Embora ainda haja, então ali é mais fácil ter esse silêncio mental, né? Porque aqui na cidade é difícil, com outras pessoas, outros barulhos, né? Muitas imagens, muitas informações. Então digamos que esse seria um problema da Terra, não é um problema nosso, assim, eu não consigo me concentrar, eu não consigo meditar, né? Talvez porque você esteja com essa conexão, né? Então primeiro você tem que fazer esse monte de exercícios para aprender a se equilibrar, né? Se equilibrar, que é o que? Você se concentrar em uma coisa só, né? Quando você for fazer uma arte, for fazer um desenho, né, se concentrar só naquilo. Então é uma forma de adestrar, né, de se equilibrar, de se disciplinar, né? Porque que nem nós aqui, nós temos que aprender essas técnicas, né? São técnicas que vão nos ajudar. Por exemplo, você quer andar, você tem que aprender uma técnica que é de compensação do peso, né? Eu vou para frente, então eu tenho que compensar meu peso para trás, né? De equilíbrio. Então assim, são técnicas. E uma vez aprendido, você faz isso naturalmente, você nem percebe, né, que está se utilizando disso, que nem precisa colocar de técnicas, né? Já essa nomenclatura já desaparece, né? Assim como que quando você estiver fora desse corpo físico, né, os meios de mecanismos para poder ver e todo esse aparato desaparece, você simplesmente vê, simplesmente está no lugar, né? Então seria isso, né? O problema não é no nosso, né? O problema é coletivo. Só que quanto mais você pratica, você consegue esse silêncio, né? Embora assim, por mais que a gente medita, as informações estão lá, continuam correndo,
né? A gente ainda percebe. Alguém talvez possa conseguir um grau de abstração muito grande, né? E se conectar a outras esferas e se desconectar, né? Você meio que apaga isso aqui, você desliga, desligou, aí não recebe mais informação nenhuma. Aí você, corpo sutil que está em outras esferas, você escolhe e vai para lá e talvez consiga um certo silêncio, talvez o nirvana, aí a pessoa vive alguma experiência interessante, né? Mas eu vejo isso como um problema, esse de não conseguir calar a mente, como um problema mesmo terreno, né? É muito caos aqui, né? Só que, assim, nós humanos, nós seres orgânicos, digamos, né? Não é um estado natural, né? Ter esse caos. Então, nós conseguiríamos sair disso muito facilmente. Então, aonde que eu falo? Há ferramentas tecnológicas, aparatos tecnológicos impedindo isso, tentando bloquear isso, né? E a solução é coletiva. Quanto mais pessoas estiverem meditando, buscando esse equilíbrio, buscando se equilibrar, mais a coisa toda vai se equilibrar, né? Então, quando todos estiverem equilibrados, os meus pensamentos não vão invadir o espaço do outro, né? Mesmo que esteja tudo conectado, né? Quando eu conseguir me calar, eu consigo, porque o outro, ele respeita o espaço, né? Está lá, só que, né, digamos, há uma individualização não só a nível físico, mas a nível mental de pensamentos, né? E eu não me isolo do outro, porque sempre vamos estar ligados em corpos mais sutis, né? Mas agora de forma mais equilibrada. Por exemplo, tem hora que você já decide, eu não quero pensar em tal coisa, mas você continua pensando naquilo, né? Uma coisa que me veio muito essa semana para dizer, quando você vê algo ruim, né, uma atitude ruim, um corrupto, vamos colocar logo de cara assim, quando você vê um corrupto, né, que é aquele que destrói um país, que destrói pessoas, que rouba e mata milhões, milhares de pessoas, milhões pode falar, né, porque assim, não é só aquela morte física, né, mas é uma morte que você mata a existência daquela pessoa, né, aquela pessoa ela podia estar vivendo de forma muito boa, mas quando você mente para ela, quando você você mente, vamos supor, você fala, usa esse produto que é bom, né, ela usa, ela passa uma vida toda doente, você tirou a vida inteira dela, você tirou só a vida de um momento, né, você fez com que ela vivesse de forma, né, não real, né, então assim, esses caras provocam muito danos, e a gente tem o impulso, né, talvez, de criticar e condenar e colocar raiva, né, dizer que morra, que pague, né, e a mensagem que vem é aquela mais simples, né, a mais lógica, que a gente já sabe, só que a gente tem que estar sempre colocando. Se você joga raiva, você joga ódio em cima de uma coisa, você alimenta aquilo, né? Então, se um indivíduo está fazendo coisa errada e você odeia aquilo, você está alimentando a coisa errada que ele está fazendo. Então, aquela coisa errada vai permanecer. Mesmo que você mate um indivíduo, aquela semente está em outro, né? Está na sociedade, está no meio, né? O indivíduo, como eu falo, é o ponto mais sensível onde aquilo se manifesta. Então, se você odeia aquilo, aquela egrégora de mal, ela aumenta. Eu estou colocando ódio naquilo, né? E a gente tem esse impulso, mas fala, não é um problema seu, é um problema do meio, é o caos, é a Matrix, ela tem meios e mecanismos que estão nos controlando mentalmente, que pega esse mental que a gente não consegue controlar, né? E vai cutucando, vai espetando, vai dando choques elétricos, então a gente fica doido, né? A pessoa não consegue calar, né? Aquela coisa de que você tem que fazer algo, você tem que crescer, você tem que ser algo, não tem que ficar parado, né? Não, você tem que parar. Né, outra coisa que eu pensei hoje mesmo, né, o indivíduo que passa a vida toda sem fazer nada é o indivíduo que mais faz pelo bem do todo, né, porque aquele indivíduo que chegou aqui, mesmo com aquela torrente, faça, ele conseguiu calar, né, e permanecer em silêncio, né, então às vezes a pessoa pensa, eu não estou fazendo nada, né, até eu pensando, não, mas eu poderia fazer mais vídeos, né, eu poderia falar muito mais do que eu sei, e eu faço só um pouquinho, tal, e jogo lá, e aí vem a resposta, fala, não é fazer, o fazer não é importante, né, calar toda essa corrente, então assim, mesmo o bem, né, é algo tentando te controlar, faça isso, não, de repente eu não quero fazer nada, né, e o indivíduo que não consegue fazer nada, eu acho que ele consegue isso, né, onde que eu lembro, por exemplo, li lá nos livros de Lobsang Rampa, que fala dos monges que meditam a vida toda, né, no lugar só eles entram no quarto e fica lá a vida toda meditando, né, aí você pensa, o ego pensa, nossa, que desperdício, que vida jogada fora, né, porque a gente não tem aquela percepção de expansão de todo, do que aquele ser vive, do que é aquele ser, e a gente tem aquela ilusão de que a nossa vida aqui, né, de 100 anos é muita coisa, não, isso aqui é
Na hora que você menos se dá conta, passou, tudo isso aqui já não existe mais, né? E isso vai passar, vai ser muito rápido, né? E quanto mais você expande, você vai perceber isso, né? Você já não liga mais para eventos, digamos, datas comemorativas, né? Seja a data de nascimento que você nasceu, seja a virada de ano, isso aí já é efêmero, né? Isso passa como que passa um dia para você, né? Aí você vê o tempo passando mais depressa, né? Outra coisa que a gente percebe, às vezes eu deixo fico muito tempo sem falar com uma pessoa, só que eu não sinto aquele tempo passando, né? E você volta a falar com uma pessoa e fala, tipo, como se tivesse passado algumas horas, alguns dias, né? Então a sua ideia de tempo ela já não está presa, né? A essa realidade aqui, né? Ela se expande, e quanto mais pessoas se expandindo, né, a gente vai fazer o que? A gente, mesmo com todo o aparato tecnológico que eles usam, ainda é tecnologia, né? A tecnologia ela nunca vai superar o todo, o ser, né? Eles tentam decifrar o que é isso, né? E tenta lá estudar a alma, lá, a física quântica, né? Mas eles nunca vão superar por meio tecnológico, né? Então, o ser, a alma, né, o que você é, sempre vai vir primeiro, né? Então, quando você silencia, você chega a isso, né? E é isso que está chegando, né? Não é bem que nós chegamos a isso, é isso que está chegando a nós, né? E está chegando na Terra e está transformando as coisas por aqui, né? Então, uma vez percebendo isso, a gente fala, a gente se sente como aquela pessoa que aponta lá no mar o navio, fala, é um navio, né? Aí a pessoa fala, onde? É um navio, eu estou vendo assim, as outras começam a ver, né? Então a gente está apenas, né, anunciando algo que já está vindo, algo que já está chegando, algo que já está ancorando, né? Eu acho que esse é o trabalho, e quando todas as pessoas, com um número maior de pessoas, conseguir se equilibrar, menos uma vão bater uma nas outras, né? Vão se andar se escorando uma nas outras, né? E isso mentalmente. Então nós teremos, cada um, digamos, vai lidar com os seus próprios problemas, vai ser muito mais simples, né? Porque a gente já tem um entendimento, muitas pessoas já têm um entendimento da própria vida e tal, mas ainda, né, ainda a gente partilha de um certo caos, né? Agora, se o coletivo não for, né, aquela coisa, quanto mais você praticar, mais você consegue esse equilíbrio, né? Então, mesmo que a massa não vá, você vai, né? Agora, claro que ir é para poucos, daquelas pessoas que já veio, que já são de fora, né? Tipo os avatares, etc. Bom, não vou prolongar mais esse vídeo, já falei bastante, né? Aquele tipo de vídeo que eu penso que vai ser só 10 minutinhos, já dá para falar tudo, mas a gente acaba se prolongando. Fica aí, né? Eu gostaria que comentasse, né, para eu poder ter um parâmetro, né, de ver se eu estou conseguindo ser claro, se as coisas, ou seja, se as pessoas estão entendendo, né, porque de repente não compensa colocar algo que ninguém entende, né. Dúvidas, perguntas, ou pode pegar um ponto específico, né, falar, esse ponto específico eu não entendi muito bem, né, discerne um pouquinho mais sobre isso, né, você falou isso, eu não entendi bem, né. Fala um pouquinho mais, que dá para explorar bastante, né? Nesse meio assim tem muita coisa assim que às vezes a gente carece daquela pergunta para, né, estabelecer aquele link de comunicação, para saber, né, o que passar, né? Porque tem muita coisa assim para passar que a gente às vezes não, isso aqui agora não, porque, né, ainda não tem aquela forma de colocar, de explicar, ainda não consegui ainda mais a mais perfeitinha, né, para estar sendo entendível. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e muito obrigado.